Olá, tudo bem? Estou aqui com a Vanessa e ela está aqui representando o TRE e ela vai conversar um pouquinho com a gente. Então, Vanessa, o que seria o TRE e qual é a sua função dentro dele? Então, o Tribunal Regional Eleitoral é o órgão do Poder Judiciário responsável por fazer as eleições. Então, todo o processo eleitoral passa pelo Tribunal Regional Eleitoral, desde a parte administrativa, que é essa de distribuição das urnas eletrônicas, montagem das sessões eleitorais, alistamento de eleitores, quanto o judiciário, a parte judiciária que se passa nas sessões plenárias, onde os processos referentes às eleições são julgados. E a minha função dentro do TRE, eu sou coordenadora da Escola Judiciária Eleitoral Paulista, que tem por objetivo levar o maior número de pessoas possível ao conhecimento na área de direito eleitoral e cidadania, que é o que a gente está fazendo aqui. Algumas pessoas têm um pouco de receio a respeito da urna eletrônica. Podemos confiar 100%? Podemos confiar 100%, mas eu sempre repito, o que acontece? Para confiar, o que a gente precisa? A gente precisa conhecer. E é por isso que a gente gosta de levar o sistema eletrônico de votação para as escolas, para as universidades, fazer o treinamento eleitor, realizar as eleições do Grêmio Estudantil com urna eletrônica. Para quê? Para que o nosso público, e no caso das escolas, nossos futuros eleitores tenham contato com a urna eletrônica, entendam o sistema eletrônico de votação e assim possam confiar e não ter mais dúvida a respeito dele. Você acha importante a participação dos alunos nessa parceria do TRE e das escolas? Sem dúvida. Aliás, a participação dos alunos é fundamental, tanto sendo candidatos, como alguns estão sendo aqui, como os eleitores e os mesários, que são muito importantes, porque eu falo sempre, sem mesário não se faz eleição. Por que nós achamos que é de suma importância a participação e a presença dos alunos nesse processo? Primeiro, porque o nosso futuro está aqui. Os alunos serão o futuro do nosso país. Serão eles que daqui a pouquinho estarão escolhendo os nossos candidatos, os nossos políticos, as pessoas que vão dirigir a nação. E para isso eles precisam acostumar com os conceitos de cidadania, com a política, entender que a política não é que é uma coisa ruim, criou-se essa ideia de que política é uma coisa feia, suja, só tem corrupção. Não, ela tem que ser exercitada desde que seja de forma honesta. E para isso nós precisamos fiscalizar, desde o momento que nós escolhemos os nossos candidatos, exercemos nosso direito ao voto, até depois disso, quando o nosso candidato é eleito, a fiscalização, se realmente ele cumpriu o que ele prometeu, se as promessas de campanha eram viáveis, eram possíveis, porque tem muito candidato que promete o que ele sabe que não vai poder fazer. E aí o que a gente tem que fazer? Prometeu, foi eleito, não cumpriu? Não votamos mais nele, Sim. E qual seria o recado que você passaria para os alunos, votantes, a respeito da importância do voto deles e também sobre não votar errado? Então, qual o recado mais importante que a gente tem que passar? As pessoas, alguns acham que o meu voto é um só e não vai fazer diferença. Mas se várias pessoas pensarem dessa forma, os interesses de quem talvez domine a situação serão defendidos e os nossos ficarão sempre em segundo plano. Então, todo voto importa e a democracia é isso, É a união do povo para que a gente consiga transformar o nosso futuro. Por isso, o primeiro recado, a importância do voto, e o segundo, nós precisamos conhecer não só os nossos candidatos, nós não devemos votar em pessoas, nós devemos votar em propostas. Então, qual é o plano daquele candidato para o nosso futuro? É coincidente com o meu? Ele atende às nossas necessidades? Aí eu voto nele. Agora, a gente direcionar para a pessoa, a gente acaba não conhecendo o plano de governo dele e, eventualmente, ele vai chegar a ser eleito e não fazer nada do que realmente é importante para nós, é importante para a comunidade e pode melhorar a vida do nosso país, Sim. Muitíssimo obrigada pela sua participação e Eu que agradeço, tá bom? Conto sempre. Boa tarde. Até a próxima entrevista.